Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleito Tenório e hoje nós vamos ver um pouco sobre o sistema respiratório. Basicamente, o sistema respiratório ele é um dos sistemas importantíssimos para o bom funcionamento do seu corpo, porque ele vai regular o seu metabolismo além da homeostase, uma vez que ele retira do seu organismo um composto extremamente tóxico para o seu organismo, né, para o seu corpo, que seria o dióxido de carbono. Além disso, ele leva para as tuas células um gás importantíssimo, que é o oxigênio, e te mantém ali funcionando e com suas atividades vitais em dias. Basicamente, nós vamos ter dividido o sistema respiratório em duas porções. A porção condutora, que é aquela que leva o ar até os nossos pulmões, e a porção respiratória, que é aquela que faz as trocas gasosas e encaminha oxigênio para as nossas células e retorna com dióxido de carbono de volta para os nossos pulmões para que seja então eliminado, ok? Basicamente, a gente tem alguns órgãos importantíssimos no nosso sistema respiratório e a nossa aula de hoje é falar um pouquinho sobre a anatomia desses órgãos que vão formar o sistema respiratório e também a sua funcionalidade. Então, de fora para dentro do corpo, nós vamos ter os seguintes órgãos. Nós vamos ter as narinas com a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e aí, a partir daí, os brônquios secundários, os bronquíolos e até chegar numa região extremamente sensível e que faz a troca gasosa, que é ali os nossos alvéolos, ok? Iniciando ali a observação do nosso sistema respiratório, a gente inicia nas vias aéreas. Então, as vias aéreas vão iniciar nas nossas fossas nasais, certo? Onde vai ter uma região chamada de vestíbulo, que tem pelos grossos e visíveis. Esses pelos são muito importantes porque eles impedem, eles fazem uma limpeza mais grossa do ar. Então, as partículas de sujeira, ou até mesmo pequenos insetos que poderiam entrar nas suas fossas nasais, eles não vão entrar porque, basicamente, esses pelos da região do vestíbulo irão impedir essa passagem, certo? Então, nós temos no início das nossas narinas, né, regiões capilares, chamados de vestíbulo, e esse vestíbulo tem essa função de filtrar uma camada mais grossa ali de poeira e até mesmo de pequenos insetos. Adentrando as nossas fossas nasais, nós vamos ter, na verdade, uma parede, né, dividindo a narina esquerda da direita, que é chamada de septo. Nesses septos existe uma parede mucosa com células ciliadas. Essa parede mucosa de células ciliadas fazem o segundo nível de filtração do nosso ar. Então ela consegue retirar ali as partículas muito pequenas de poeiras e até mesmo alguns micro-organismos e assim conseguir deixar o ar um tanto mais limpo para entrar nas nossas vias aéreas inferiores. O que é interessante dessa região mucosa é que ela vai liberar, né, depois de um tempo, ela libera esse muco na forma do que a gente conhece por catota. Gente, basicamente, adentrando mais as fossas nasais, nós vamos ter uma região ondulada que nós chamamos ali de conchas nasais. Essas conchas nasais, elas têm uma função importantíssima, que é a de aquecer o ar. Veja,
A temperatura atmosférica ela é diferente da temperatura interna do seu corpo. Consequentemente, se a gente respirasse o ar e ele fosse com a mesma temperatura atmosférica, nós teríamos sérios prejuízos no nosso organismo e desenvolvimento de algumas doenças. Então, quando você sente a garganta seca em tempos mais frios, nada mais é do que um processo ali de diferenciação da temperatura atmosférica e do seu corpo, vinculado também com a falta de umidade da atmosférica, e aí resseca-se a sua garganta, tá? Ou quando você está, por exemplo, em ambientes com ar condicionado. Essas conchas nasais, elas têm essa função de aquecer o ar, porque elas são regiões extremamente vascularizadas, ou seja, existem vários vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos têm essa função de manter a temperatura do nosso corpo. Ok? Então, esses vasos sanguíneos, essa estrutura totalmente vascularizada, vai fazer com que o ar ele ganhe um pouco de temperatura e ele consiga adentrar nas vias aéreas mais inferiores. Graças a essas conchas extremamente vascularizadas, nós sangramos o nariz com bastante facilidade. Então, em períodos mais secos, né, a gente tende, né, ali a machucar, a ferir as nossas vias aéreas e muitas vezes essas vias aéreas elas sangram de forma espontânea. Nada mais é porque ocorreu ali um ressecamento daquela mucosa e, consequentemente, uma pequena fissura que fez com que a região que é extremamente vascularizada sangrasse. Uma coisa muito interessante de se falar sobre as fossas nasais, além do septo nasal, né, que divide o lado esquerdo do direito, é que a fossa nasal ela está muito aparelhada com a boca, certo? Então, a grande diferenciação dessas duas regiões, basicamente é essa região do palato. Então, quem vai diferenciar fossas nasais da nossa boca seria o palato, que é dividido em palato duro, que é essa região onde tem uma região mais óssea, e o palato mole, tá? Que é uma região mais posterior da sua boca e vias aéreas. Adentrando um pouco o nosso sistema respiratório, nós temos, depois da cavidade nasal, o que nós chamamos de faringe. A faringe é um canal em comum com o sistema respiratório e o sistema digestório, certo? Ele faz essas divisões e causa ali um grande perigo, né, no processo ali de respiração e ingestão e deglutição de alimentos. O engasgo, por exemplo, é graças a essa região em comum das vias aéreas com as vias respiratórias. Então, nós não conseguimos, por exemplo, falar enquanto deglutimos. Falar é responsabilidade do nosso sistema respiratório, né? Emitir ali, que é por onde ficam as cordas vocais, e deglutir é uma característica do nosso sistema digestório. Nós não conseguimos fazer os dois ao mesmo tempo. E se fizermos, possa ser, né, que algumas partículas de alimento, água, tendam a entrar nas vias aéreas. E aí a gente consiga obstruir essas vias aéreas, o que pode levar até a morte. Só que a gente ainda tem mecanismos para nos proteger contra esses engasgos. Por exemplo, quando a gente se engasga, a gente tosse. Essa função, essa forma de forçar os pulmões para expelir algo que entrou, é uma proteção do nosso sistema respiratório. Vejam, a nossa faringe ela vai possuir 3 divisões, que é a nasofaringe, que é uma região mais ligada às fossas nasais, a orofaringe, que é a região que vai vincular o sistema respiratório com o sistema digestório, e a laringofaringe,
que é a região que vai distribuir-se entre o esôfago, sistema digestório, e a nossa laringe, sistema respiratório. Porém, a nossa faringe, ela também tem uma região que só pertence ao sistema digestório, que é chamado de olofaringe, e tem basicamente conexão com o esôfago. Então, digamos que fica muito próximo, né, ao esôfago, é o canal que dá origem a esse esôfago, ok? Depois nós temos a laringe. E a laringe tem uma função muito importante na fala, porque é ela quem carrega as cordas vocais, e ela também tem uma função interessantíssima na proteção do organismo, certo? Por quê? Porque nessa região existe o que nós chamamos de epiglote. E essa epiglote vai ter a função, basicamente, de nos auxiliar a tampar as vias aéreas inferiores para que não haja ali passagem de alimentos e de líquidos para as vias respiratórias, evitando bastante o engasgo, né, que poderia causar tanto a morte como também lesões muito severas, tá ok? Basicamente, essa epiglote ela vai ser dividida em cartilagem tireoidea, que nos homens é bem evidente e forma o que nós chamamos de pomo de Adão, e cartilagem cricoide, que vai ter a função ali de vincular a laringe com a traqueia, certo? Algo muito interessante e vista de forma superior, em um exame muito simples, que é a endoscopia, é a verificação das cordas vocais. Essas cordas vocais, elas tendem, a partir da passagem de ar, a vibrar e a emitir som. E é graças a isso que estou aqui falando para vocês nesse vídeo, ok? Abaixo ali da nossa laringe, nós temos o que nós chamamos de traqueia. A traqueia é um tubo que vai ser composto de cerca de 16 até 20 anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos se formam, né, através de um formato de U, de C, de U, tá? Ele, na verdade, é um bracelete, né? Ele se fixa o anel cartilaginoso e na parte posterior, ou seja, na parte de trás da nossa traqueia, eu tenho uma região muscular. Então, eu tenho vários anéis cartilaginosos e esses anéis cartilaginosos são emendados através de uma musculatura lisa. Isso possibilita um manuseio maior, uma espécie de mobilidade maior da traqueia, impedindo, por exemplo, que ela se rompa ou se fragilize com mais facilidade, ok? Abaixo da minha traqueia, eu tenho uma ramificação que nós chamamos de brônquios. Então, existe o brônquio esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo, e existe o brônquio direito, que vai para o pulmão direito. Essa divisão vai formar um V, e essa região do V nós chamamos de carina, certo? Então, essa região da ramificação da traqueia, para formar os brônquios, nós vamos chamar de carina. É interessante salientar que o pulmão esquerdo ele possui 3 brônquios secundários, então aqui está 1, 2, 3, e o pulmão direito vai possuir 2 brônquios secundários, aqui está um e aqui está outro. Esses brônquios eles vão se afinando, até formar o que nós chamamos de bronquíolos, que tem uma espessura muito fininha, certo? Toda a estrutura de traqueia, brônquios, brônquios secundários e bronquíolos, nós chamamos de árvore respiratória, porque mais parece ali com o tronco de uma árvore, né? A traqueia, os brônquios com os galhos mais grossos e os bronquíolos com os gravetos, os galhos mais finos,
até chegar na nossa ponta ali desses galhos mais finos, que seriam as folhas, certo? As folhas, no nosso caso das vias respiratórias, é o que nós chamamos de alvéolos. Então vejam, traqueia e brônquio cartilaginoso. Essa cartilagem ela vai se perdendo a partir do momento que os brônquios vão afinando e sucessivamente dá origem aos bronquíolos, certo? Até ficar basicamente uma massa esponjosa, que é o que a gente chama de pulmão. Esses brônquios e bronquíolos e no final a ponta, os alvéolos, faz com que a gente tenha uma capacidade maior de respiração e a gente consiga absorver o máximo de oxigênio possível para manter o nosso corpo muito bem. Isso não acontece, por exemplo, com anfíbios, né? Então, os pulmões de um anfíbio, se a gente conseguisse observar, a gente veria que mais parecia uma bexiga de aniversário, né? Então, a superfície de contato com o ar é muito pequena. Nós não. Nós temos várias ramificações e essas ramificações aumentam a superfície de contato com o ar e, consequentemente, a gente consegue absorver mais oxigênio e ter mais eficiência nas nossas trocas gasosas. Aí está os alvéolos. Os alvéolos mais são bolsas, né? Cavidades muito sensíveis e muito pequenas que são conectadas ao que nós chamamos de bronquíolos terminais, que são muito fininhos. Nesses alvéolos, essas bolsas de ar, vai ser feita o que nós chamamos ali de troca gasosa. Por quê? Porque o meu pulmão, na região dos alvéolos, é extremamente vascularizado. Então, basicamente, a artéria pulmonar leva sangue rico em dióxido de carbono, né, sangue venoso para os pulmões e volta pela veia pulmonar com sangue oxigenado. Lembrando que no sistema circulatório nós temos uma trocazinha, né, das definições de artéria e veia quando se fala em coração e pulmão, e isso a gente vê na nossa próxima aula. Então vejam, como os alvéolos ele é extremamente vascularizado, o que acontece é o seguinte, é que se o seu alvéolo estiver cheio de oxigênio, por um processo de difusão, esse oxigênio que está em bastante quantidade no alvéolo passa naturalmente para o seu sistema circulatório. O contrário acontece, por exemplo, com o dióxido de carbono. Como nos capilares, nos vasos sanguíneos, eu tenho muito dióxido de carbono e no alvéolo eu tenho pouco, por difusão, por concentração, né, passagem ali de concentração, eu vou ter a saída do dióxido de carbono do meu sistema circulatório para os alvéolos, ok? Então, em uma passagem de difusão para balancear as concentrações dos níveis gasosos, eu vou ter as minhas trocas gasosas de forma eficiente. Algo muito interessante é que esses vasos sanguíneos são muito, muito, muito fininhos, fazendo com que só passe por ele uma hemácia por vez, por exemplo. Isso facilita a troca gasosa e faz com que o oxigênio se prenda à hemoglobina da nossa hemácia, que é a nossa célula sanguínea responsável para carregar o oxigênio, e assim ela consiga levar esse oxigênio por todo o meu corpo. Tranquilo? Finalmente, nós temos o pulmão, né? Então, o pulmão basicamente vai ser formado por uma estrutura maciça, esponjosa, na verdade, né? E ele vai possuir no seu lobo direito do pulmão 3 compartimentos, né? Que é o lobo superior, médio e inferior. E no pulmão esquerdo nós temos 2 lobos, que é o lobo superior e o lobo inferior. Esse lobo superior, esses pulmões,
eles são ainda protegidos pelo que nós chamamos de pleura. A pleura é uma camada, uma membrana dupla, certo? Com líquido no meio, tá? Que tem a função de proteção. Então, a camada mais próxima às costelas é o que nós chamamos de tecido parietal, camada parietal, certo? E aqui vai voltar-se para o lado de dentro dos pulmões, é o que nós chamamos de camada visceral, certo? Então, essas camadas parietal e visceral formam o que nós chamamos de pleura. Existem alguns problemas relacionados a essa pleura. Vejam, a pleura entre o tecido parietal e entre a membrana parietal e a membrana visceral, ela vai possuir um líquido. Só que esse líquido tem a capacidade de lubrificação, né, das membranas, fazendo com que elas não se colem, não se rompam, não se fragilizem. Só que quando o ambiente entre essas membranas acumula muita água, nós temos o que nós chamamos de derrame pleural. Ou, por exemplo, quando entre essas membranas se acumula ar por algum rompimento ali dos pulmões, nós temos o que nós chamamos de pneumotórax, tá? Então, esses são alguns prejuízos que podem ocorrer ali até a curto prazo mesmo em indivíduos que, sei lá, levou um tiro e perfurou os pulmões, tá? Ou machucou e rompeu a pleura, levou algum impacto, rompeu a pleura e acumulou líquido nessa pleura, tá certo? Mas tem como reverter os quadros. O mecanismo de respiração é um mecanismo bastante interessante porque nos mamíferos nós vamos ter um músculo que vai contribuir para que haja uma diferenciação da pressão atmosférica e pulmonar. O nome desse músculo é o que nós chamamos de diafragma. Ele fica abaixo dos pulmões, né, meio que dividindo a região torácica da região abdominal, certo? Então, o que é que faz esse músculo? Todo músculo contrai e relaxa. Vejam, quando nós inspiramos, ou seja, quando colocamos o ar de fora para dentro dos nossos pulmões, acontece um movimento muito interessante, que é um movimento de abertura da caixa torácica. Eu abri a minha caixa torácica e o meu músculo do diafragma ele se contraiu. Quando ele se contrai, ele desce. Vejam, desci o diafragma e aumentei a minha caixa torácica. Consequentemente, a pressão dos meus pulmões diminuiu. E aí o ar naturalmente faz o quê? Entra. Por quê? Porque a pressão atmosférica, nesse caso, vai ser maior do que a pressão dos meus pulmões. E aí o ar naturalmente entra. Quando eu vou expirar esse ar, o que é que acontece? Vejam, o meu tórax ele se comprime e diminui e o meu diafragma ele relaxa e sobe. Quando isso acontece, os pulmões eles se comprimem, aumentando a pressão pulmonar em relação à pressão atmosférica e o ar naturalmente sai. Mais uma vez, quando a gente inspira, a caixa torácica aumenta o seu volume, o diafragma se contrai e desce, aumentando o espaço dos meus pulmões e diminuindo a pressão pulmonar. Quando eu diminuir a pressão do pulmão, o que é que acontece com o ar? Naturalmente, ele entra. Quando a gente vai expirar, quando a gente vai colocar o ar para fora, o que é que acontece? A minha caixa torácica, ela diminui o seu volume, o meu diafragma, ele se relaxa e volta ao normal, certo? E aí o pulmão ele se sente pressionado, ou seja, eu aumentei ali a pressão pulmonar.
E aí o que é que acontece com o ar? O ar sai. Lembrando que esse ar sai rico em dióxido de carbono, em CO2, ok? Porque ocorreu nos nossos alvéolos a troca gasosa. Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.